Vamos começar, pessoal? Alguém pode orar? Tati vai orar. Vai, Tati. A Tati tá morrendo de vontade de orar lá. Tô vendo pela cara dela. Celinha, então ora aí. Oi? A Helena tá orando, gente. Amém. É isso aí, da boca dos Mas pequeninos sai o você tem perfeito que falar louvor. alto, senão ninguém escuta. Vai. Senhor, graça por essa noite, para essa manhã que você fez por nós, Senhor, por, por, essa, por essa igreja, por desse mundo, Senhor, que você fez por nós, Senhor. Em nome do Senhor, ilumina nossa família, nossos amigos, em nome do Senhor. Amém. Amém, linda. Amém. 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 Isso aí, precisamos da luz dele sobre nós, Heleninha. Muito bem. Bom, meu povo, vamos começar hoje. É uma introdução. Eu queria bater um papo antes, né, com vocês, porque isso assim é um assunto que não estão mais falando. E a gente vê que a situação, né, da igreja, porque deixaram de falar as coisas que Jesus falou, né? E Jesus, na grande comissão, ele falou, na verdade, assim, a grande comissão, ela está dividida em dois textos, né? Marcos 16, de 15 a 18, e Mateus 28, de 18 a 20. E a gente precisa ler esses textos e procurar equilíbrio, porque não é ou um ou outro, é a plenitude do que ele falou, né? Então eu queria que alguém lesse para a gente a primeira parte dessa grande comissão que está lá em Marcos 16, do 15 até o 18. E aí eu vou pedir para outra pessoa ler a segunda parte, que é Mateus 28, de 18 a 20, que vai ser em cima desses dois textos aí que a gente vai começar essa introdução aí sobre os ensinos de Jesus. Amém? Eu Se leio alguém Marcos. puder já começar com Marcos 16. Eu leio Marcos. Deixa eu só arrumar aqui, o celular tá caindo. Amém. Aí. É Marcos 16? De 15 até 18, Sandro, por favor. Vamos lá. Então ele disse: Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazer esses milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Então, quando Jesus, né, comissionou os discípulos, né, ele fez aqui em Marcos 16, tá? A gente vai voltar várias vezes nesse texto, e também fez em Mateus 28, 18, que eu queria que outra pessoa lesse, do 18 até o 20. Posso ler? Então vamos lá. Jesus, aproximando-se, falou-lhe, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Então, assim, eu tenho visto, né, igreja, na minha caminhada com o Senhor aí, tá, esses 16 anos, que a grande maioria das igrejas estão cumprindo só a primeira parte
da grande comissão, lá de Marcos 16, né? Eu creio que, tipo, nenhum por cento das igrejas estão verdadeiramente comprometidas com a segunda parte da grande comissão que a gente está vendo em Mateus 28, né? Então, assim, a parte de Marcos 16 até que vai bem. Ó, vai para o mundo aí, prega o evangelho a todos, né? Toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem, porém, não crê será condenado, né? Os sinais acompanharão os que crerem no meu nome, vocês vão expulsar demônio, falar novas línguas. E isso eu tenho visto que, independente dos excessos, está indo bem. A gente continua vendo essas coisas, as pessoas estão sendo alcançadas, estão sendo batizadas, os demônios estão sendo expulsos. O problema está nessa segunda parte, né? De Mateus 28, que é onde diz assim, né? Fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, né? Então, assim, isso vem queimando no meu coração, né? Desde que o Senhor vem me comissionando aí para ensinar a palavra dele, a ensinar o que pararam de ensinar, né? Falar do que não estão mais falando. E assim, minha história de vida, eu não vou ficar entrando em testemunho, mas foi um treinamento, sabe? Eu lido bem com ser cancelado, sabe? Então, assim, mesmo sendo cancelado, eu vou continuar falando, porque não é palavra minha, não é ensino meu, é ensino de Jesus, né? Então, a gente vai ver muita coisa nesse módulo que parou de ser falado nas igrejas, que Jesus falou, comissionou os discípulos a falarem e hoje não está sendo mais falado, né? Então, em Marcos 16, né? Vão por todo mundo, prega evangelho a toda criatura. Está funcionando, né? As nações estão sendo alcançadas. A gente foi alcançado aqui no Brasil. Aqui é o confim dos mundos, né? Perto da onde saiu essa palavra, né? Então a gente ouviu o evangelho. O problema é onde que ficou essa parte do fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado, né? Então, assim, o que significa ser um discípulo hoje? Né? A gente precisa perguntar, né? Os apóstolos de Jesus, eles não tinham dúvida sobre isso, porque Jesus andava explicando para eles, né? Tinha explicado com muita clareza. A gente vê lá em Lucas 14, o texto, 14:25 começa, né, que Jesus viu a grande multidão que estava acompanhando ele, voltou, e aí ele começou a dizer um discurso que, sem dúvida, um dos discursos mais duros de Jesus, né? Eu não tenho dúvida disso. Hoje, se um pregador tem uma multidão para falar, eu garanto a vocês que não seria isso que ele falaria. Nem em sonho, né, o que a gente está ouvindo hoje, seria falado para uma multidão. Porque hoje o interesse deles é outro. E Jesus não estava interessado em números, em crescer em número. Ele não queria encher galpão. Ele queria fazer discípulo, né? Então, hoje a gente vê que o sistema se move por números, né? Eles ficam ali, é cota, é meta, e Jesus estava interessado em qualidade, ele queria discípulos dele, né? Por isso é que ele disse
Quem pode abrir para a gente Lucas 14, 26? É aí que ele começa, né, a explicar o que é o custo de ser um discípulo. Lucas 14, 26. Se alguém Eu leio. puder. Eu leio. Quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que ama o seu pai, sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Até o 26? É só o 26. O que ele está dizendo aqui, né, Sandrinho? Ele não está dizendo que a gente pode ser uma segunda classe de discípulos, alguma coisa assim. Ele está dizendo que se a gente não amar, né, mais, muitas versões traduz como não aborrece, né, seu pai e sua mãe, mulher, filhos, mas é até mais dura essa palavra no original, né? Essa palavra no original é odiar, né? E ele está dizendo assim que se a gente, né, não aborrecer, não odiar, né, pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e a própria vida, não pode ser discípulo, né? Então, assim, a primeira condição que ele coloca Jesus para o discipulado, né, é essa. E a própria Bíblia, né, tem muita gente que fica confusa com isso, porque a própria palavra de Deus diz para nós honrarmos os nossos pais, e nós honramos mesmo, né? Nós temos que honrar. Então, o que ele está querendo dizer, né, com aquele que não aborrecer, né, o pai e mãe, que a verdade, a palavra é odiar, é missel do hebraico, né? O que ele está querendo dizer? Jesus, ele usava assim palavras fortes e contundentes para a gente entender a dimensão do que ele estava falando, né? Por isso que ele falava assim, não é que ele queria que você ficasse caolho, mas ele falava assim, ó, se o teu olho te fizer pecar, arranca ele. Se tua mão te fizer pecar, corta ela, né? Ele usava assim retóricas fortes para entender a dimensão. Nesse caso aqui é assim, cara, vai na raiz, não deixa, já resolve, né? Quando ele fala assim, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele está usando isso aí, fala, cara, não adianta você vir com conversinha, as riquezas vão te tirar do céu. Fica atento, né? Então, as palavras dele fortes, mas que no final em nós significavam espírito e vida, né? Então, o que ele está dizendo aqui nesse odiar pai e mãe é assim, em comparação com o amor que a gente tem que ter por ele, o amor aos nossos pais, ao nosso cônjuge, aos nossos filhos, seria como comparar trevas e luz. Outro dia eu estava até conversando com a Adri sobre isso, né? Então, é assim, você imagina aquele céu bem estrelado, né? Então, você olha para cima, todas as estrelas lá, e aí começa a nascer o sol, né? O que vai acontecendo? O sol vai raiando, raiando, raiando. Quando você vê, você nem vê mais as estrelas, mas elas estão lá, né? Só que elas estão invisíveis, tamanho é o brilho do sol. Então, é nesse sentido de comparação de amor que ele está dizendo, né? E também no sentido de que nenhum deles pode nos impedir de fazer o que Deus nos chamou para fazer. A gente não pode usar desculpa, né? Deus está em primeiro, né? Eles não podem impedir a gente de fazer o que ele nos chamou, né? Então, assim, a primeira condição para o discipulado, né, para ser um discípulo de Jesus, é o amor supremo por Cristo. Isso precisa ser ensinado, né? Assim, quando a gente ama a Cristo,
mais do que a gente ama nossos pais, nosso cônjuge, nossos filhos, nossos irmãos de sangue, nossos irmãos da fé, e até mais do que a nossa própria vida, né? E assim, hoje, o evangelismo que está sendo feito atualmente, né? Está levando as pessoas ao entendimento disso até esse lugar, né? Eu não tenho visto, sabe? Os cristãos que a gente conhece, ou nós mesmos, né? Estamos buscando estar nesse lugar, sabemos que para ser um discípulo temos que estar nesse lugar, né? Porque a maioria do povo está feliz com o perdão dos pecados, né? Eu estou salvo, meus pecados foram perdoados, mas não quer ser discípulo, não entra nesse comando, né? Nesse mandamento. Então, essa foi a primeira condição. A segunda condição está no próximo verso, Lucas 14, 27. Se alguém também puder ler. Eu leio. Tá, Não vamos pode lá, ser meu. Sandro. Pode? Não Pode. pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Essa do Sandrinho está bem contundente, né? Qualquer que não tomar a cruz, né? Que na verdade é isso mesmo, é uma sentença de morte, né? E não vier após de mim, não pode ser meu discípulo, né? De novo, não pode ser. Então, a gente não pode, né, igreja, carregar a cruz de Cristo, nem a cruz de ninguém, mas a gente tem que carregar a nossa. A nossa cruz a gente tem que carregar. Tem outro verso lá em Lucas 9, 23, que ele fala a mesma coisa que o Sandrinho leu agora. Se alguém quiser vir até após mim, né, negue a si mesmo dia a dia, ou seja, diariamente. Tome a sua cruz e siga-me, né? Então, aqui ele reforça diariamente em Lucas 9, 23. Não é esporadicamente, é tomar a nossa cruz dia a dia. Então, quando Jesus está falando isso, não tem nada a ver com a crucificação dele. Ele está falando de negar a si mesmo todos os dias. Essa morte que ele está falando, né, tomar a sua cruz todos os dias. Ele tomou a cruz dele todos os dias. Por isso é que ele diz para seguirmos ele. Ó, toma e siga-me, porque ele fez isso. Ele abriu esse caminho, né, o caminho de negação. Então, por 33 anos e meio, Jesus carregou essa cruz interior. Por 33 anos e meio. O que ele está falando aqui não é a crucificação final, né, dele, é essa vida de cruz, diariamente. Quem pode ler João 6, 38? Eu costumo até mencionar que esse verso é o versículo da menor biografia de Jesus. Está nesse versículo aqui, João 6, 38. Se alguém puder ler, Posso ler. então vamos lá. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Estão entendendo, igreja? Né? Então, a gente precisa entender o que é essa cruz interior que a gente deve carregar. Porque se a gente não sabe, como a gente vai carregar? Né? Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, né? Então, assim, hoje é até difícil a gente entender a profundidade, né, quando Jesus falou da cruz, porque essa cruz acabou virando para a gente um símbolo, né, do cristianismo. A gente usa no pescoço, na pulseira, né, na camiseta, a gente tatua ela, né? Mas no tempo de Jesus era algo assim abjeto, era um instrumento de tortura terrível, terrível, né? Era o meio de executar
os piores dos criminosos, né? Então, hoje, né, seria a injeção letal, cadeira elétrica, esse tipo de coisa. Então, hoje seria como a gente andar com essas coisas assim, penduradas, né? Então, naquele tempo, os criminosos eram pendurados em cruz, né? Para morrer com um sofrimento terrível aos olhos de todos, né? Ao escárnio mesmo, né? Então, cruz era sempre uma sentença de morte, tá? E se Jesus está pedindo para a gente tomar a nossa e seguir ele, o que que isso significa, né? Ele mesmo disse lá em outra passagem, né, em Mateus 25, se a gente quiser salvar a nossa vida, a gente vai perder, né? Então, ele está dizendo para a gente que o nosso eu deve ser crucificado todos os dias. Isso é que é carregar a cruz, sabe? A nossa vontade. Assim como ele disse lá no Getsemane, né? Que seja feita a tua vontade, não a minha, né? Então, dentro da gente, na igreja, a voz é outra, a gente sabe disso. A voz é não, você precisa fazer sua vontade, né? Eu vou fazer a minha vontade, eu vou fazer, eu vou, tal. E isso acaba sendo, igreja, a raiz de todos os pecados. Atender os nossos anseios, os nossos desejos, as nossas vontades, né? Então, até a gente colocar a nossa vontade para morrer, a gente não está tomando a nossa cruz. Esse é o sentido, tá? Eu estou sendo didático assim para a gente entrar no módulo, mas é isso. A gente precisa colocar a nossa vontade para morrer todos os dias, porque assim a gente vai estar carregando a nossa cruz. Não é a cruz de Jesus nem do nosso irmão, né? E a gente leu lá o texto dia a dia, pois só assim é que a gente vai poder ser discípulo de Jesus, né? Não quer dizer que todos os dias a gente precisa dizer essas palavras, né? Ah, eu vou morrer, para mim não é isso. Mas a nossa atitude é assim: hoje eu não vou fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Essa tem que ser a nossa atitude, né? Em todas as áreas da nossa vida, a gente tem que buscar isso, né? Assim como é no céu, né? Os anjos fazendo a vontade do Pai apenas, né? E a gente é comissionado aqui a que venha o seu reino. Como que a gente vai fazer vir o reino se a gente não faz a vontade dele aqui na terra? Né? Não adianta a gente orar, veio o teu reino, e eu não estou fazendo a vontade dele aqui nessa terra. Né? Então, a nossa atitude é fazer a vontade dele em detrimento da nossa, para que o reino venha. Né? Então, em todas as áreas, né, igreja, das nossas vidas, no nosso trabalho, na escola, faculdade, nos ambientes onde nós estamos inseridos, não é nas quatro paredes da nossa igreja local, no nosso culto de domingo, né? Lá é fácil, né? É em todos os lugares onde o Senhor permite a gente estar. Como que a gente vai reagir mediante as outras pessoas? Conforme a nossa vontade ou conforme a vontade de Deus? Como está sendo a nossa reação, né? Então, isso é o significado de tomar a cruz diariamente, né? E se a gente não fizer isso, Jesus foi bem claro, né? Não adianta a gente enganar a nós mesmos e nem os outros, né? A gente não vai ser discípulo, né? Aquele que não tomar a cruz não pode ser discípulo, né? Então, na segunda parte dessa grande comissão, né, lá em Mateus 28, 19 e 20, a gente vê o quanto os cristãos estão negligenciando essa parte, né? Vamos para a terceira condição do discipulado aqui, ó. Lucas 14, 33, se alguém puder ir abrindo. Então, só para a gente retomar, né? Ó,
A primeira condição do discipulado é o amor supremo, né, a Jesus. Então seria assim, amar a Jesus mais do que toda a nossa família, irmãos, parentela, né? É encontrar um lugar para Deus acima de tudo isso, esse amor, né, supremo. A segunda é amar Jesus mais do que a nós mesmos, ou seja, a nossa própria vontade, a nossa carne, né? Então essa é a segunda condição. E agora a gente vai ler a terceira, Lucas 14:33. Quem pode ler? Vou ler. Amém. Assim, pois, a qualquer um de vocês que não renuncie, se não renunciar a tudo o que tem mão, desculpa, tem na não pode ser meu discípulo. Posso ler de novo? Para Pode. ser mais, para ser mais. Assim, Fica pois, tranquila. qual E travou, coitado. Travou a internet. um dessas Alicinha, Então é assim, travou né? a sua internet. Essa foi a terceira condição. Assim, pois qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser discípulo. Ou seja, a terceira condição é amar Jesus mais do que as coisas materiais desse mundo, né? Então, assim, primeira condição, o amor supremo a Jesus, ok? A segunda condição, amar Jesus mais do que a nós mesmos, ou seja, fazer a vontade dele em detrimento da nossa. E a terceira, amar Jesus mais que as coisas materiais desse mundo, né? Então, a gente precisa entender, igreja, o que que isso significa, né? Porque isso não quer dizer que a gente precisa virar um ermitão, viver isolado do mundo numa cabana, numa floresta, num mosteiro, não é nada disso, né? A renúncia aqui é de todas as coisas que a gente tem a posse, ou melhor dizendo, que nos possui. Se a gente tem a posse daquilo, né, de uma maneira assim, é meu, né, isso possui a gente, né? Se eu tenho a posse de uma coisa, essa coisa me possui. Qualquer coisa que a gente valoriza muito ter a posse, está possuindo a gente, que a nossa mente vai estar nela, né? Então, a nossa mente não vai estar nas coisas triviais do dia a dia, né? Nas coisas que a gente tem, mas nas coisas que a gente valoriza muito a posse, né? Isso a gente precisa entender. Assim, tudo que Deus permite eu ter, eu gosto, e eu sou grato a Ele, né? Mas eu vou dar um testemunho, assim, há uns anos atrás, até vou até dar o nome, eu não gosto de ficar dando testemunho dessas coisas, né? Porque o que o braço esquerdo faz, o que o direito não veja, né? Mas é assim, quando o Aldacir ia casar, a filha dele, eles estavam numa situação difícil, tal. E aí eu falei, pô, Dacir, precisamos arrumar aí, pra você tá bonitão, né, nesse casamento aí. Vem em casa aqui que a gente vai ver que você é do meu tamanho aqui, vem. E ele veio, né? E eu falei, pega o que você quer, cara, experimenta o que você quer. E ele veio, experimentou os ternos lá, que na época eu trabalhava muito com de terno, experimentou. Eu falei, não, você gostou dos dois? Leva os dois, porque se tiver alguma coisa, não sei o quê. Aí ele foi ver sapato, ele pegou o sapato que eu não tinha, nunca tinha usado. Era o sapato novo que eu tinha comprado e nunca tinha usado. E do fundo do meu coração, como eu me alegrei. Porque eu falei assim, se um dia eu casar minha filha, eu gostaria de estar bem vestido também para levá-la, sabe? E eu me alegrei mesmo, né? E não é que eu não gostava daquelas coisas, de todas eu gostava,
mas eu não tinha posse daquilo, sabe? Então, o que Jesus está dizendo quando a gente renuncia o que a gente tem é isso, né? Assim, teve um homem na Bíblia, em particular, que Jesus disse que ele tinha que vender tudo que ele tinha. Está lá em Marcos 10. Você conhece a passagem lá do jovem rico, né? Falou, você tem que vender tudo aos pobres, aí vem e segue. Mas ele não disse isso mais para ninguém. Não sei se vocês lembram, com Zaqueu, Zaqueu falou, vou dar metade dos meus bens. Jesus aceitou, Jesus falou, salvação chegou na tua casa. Né? Na casa de Lázaro, né, e de Marta, Jesus não pediu para eles renunciarem nada do que tinham. Ele não pediu para vender as coisas. Vocês estão entendendo? Que assim, essas coisas para trazer para a nossa realidade natural é como se fosse um câncer, né? Então, assim, tem caso, você vai tirar um pedacinho daquele órgão e tá tudo bem, você resolveu. Tem caso que você precisa tirar um pedacinho, um pedaço já maior, né? E às vezes o único jeito é tirar o órgão todo, né? Dependendo do quanto alastrou esse câncer e o amor para essas coisas do mundo, no materialismo, né? É como um câncer. Então, no caso do jovem rico, já tinha tomado tudo. Então era 100%. No caso de Zaqueu foi menos, 50% resolvia. E com Lázaro e Marta estava tranquilo, né? Então vai depender do quanto alastrou em nós, no nosso coração, para Jesus dizer o quanto a gente precisa renunciar desse mundo, né? O que conta é a atitude que temos em relação às coisas que a gente tem, né? Vocês lembram de Abraão e Isaac? O filho da promessa, Isaac acabou virando um ídolo no coração de Abraão, né? Virou, na verdade, o Deus de Abraão, o meu filho da velhice, né? O filho da promessa. Tanto que ele amava, ele ocupou um lugar aí de idolatria no coração, né? De Abraão. Então Deus viu que Isaac tinha a posse, né, do coração de Abraão. Né? Abraão tinha posse de Isaac nesse sentido. Né? Por isso que Deus pediu para Abraão levar Isaac lá no Monte Moriá e sacrificar Isaac. E Abraão obedeceu. E ainda deu 3 dias de caminhada. Ó, pensa bem. Vai pensando aí no caminho até o Monte Moriá, né? A gente conhece, todo mundo aqui conhece a história. Mas desde que Deus impediu Abraão de sacrificar Isaac, Abraão abriu mão da posse de Isaac, né? E ele continuou tendo Isaac como filho amado. Vocês estão entendendo? Mudou o coração. Não é que ele perdeu o filho, né? Ele não tinha mais a posse de Isaac, mas ainda tinha Isaac como seu filho amado. Essa passagem é muito linda, ela ilustra muito bem isso que abandonar essas posses, né? Então é tipo assim, ó, eu tenho, né? Tá assim, ó, é meu, eu tenho a posse, ou simplesmente eu tenho, tá aqui, ó. O Senhor que deu, entendeu? Você não tem mais a posse, né? Então pensem vocês, né? Nas coisas valiosas aí que vocês valorizam, né? Que eu valorizo, as coisas materiais, e começa a fazer uma lista na mente, assim, né? Conforme a coisa que ficar na sua mente, você vai ver que talvez você tenha a posse daquilo. Aquilo está ocupando um lugar onde não deveria ocupar, né? E se a gente quer ter um coração, né, sincero perante ao Senhor e ser discípulo, a gente precisa ser honesto com a nossa lista, cada um de nós, né? E a partir daí a gente vai abrindo mão da posse dessas coisas, né? A gente começa a reconhecer que tudo foi Deus que nos deu, né? O ar que a gente respira
Se ele segurar por 1 minuto, tchau, né? Então, a gente pode usar todas as coisas que ele nos deu, né? Sendo fiel, sem termos a posse. Por isso que eu dei o exemplo. Ele não está pedindo para ninguém virar ermitão, ir para o meio da floresta, não é nada disso. A gente pode agradecer a Deus, né? Continuar tendo as coisas sem ter a posse, né? Então, essa é a diferença entre termos e possuirmos, né? Ou sermos possuídos por essas coisas. A gente pode ter as coisas, mas as coisas não podem ter a gente, né? Nosso coração não pode estar nessas coisas. Então, a terceira condição do discipulado que Jesus falou é amar Jesus mais do que as coisas terrenas, todas elas, né? Então, são essas três condições do discipulado que Jesus mostra para a gente em Lucas 14, né? O amor supremo por ele, amar Jesus mais do que qualquer pessoa nessa terra, não desejar ninguém mais do que Jesus. O salmista externou isso com muita beleza, né? Salmo 73, 25, que ele fala assim: quem tenho eu no céu além de ti? E quem eu poderia querer na terra além de ti? É uma coisa linda, né? Então, assim, esse é a confissão de um coração discípulo, né? Não desejar ninguém nessa terra mais do que Cristo. Ó, quem eu poderia querer na terra além de ti? Então, a primeira condição é esse amor supremo a Jesus. A segunda condição é amar Jesus mais do que a gente mesmo, né? Ou seja, amar Jesus mais do que a nossa própria vontade. Não é a minha vontade que vai, né? Eu não vou desejar mais a minha escolha, mas a vontade dele em todas as áreas, né, da nossa vida. Essa é a segunda condição, amar Jesus mais do que a nós mesmos. E a terceira é amar Jesus mais do que as coisas materiais desse mundo, né? Todas as coisas desse mundo devem estar sujeitas ao nosso amor a Jesus, né? Então, assim como Jó, lá, lembram, no capítulo 1, lá, que ele falou, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, né? Então, esse deveria ser o nosso coração de discípulo, né? Amar Jesus mais do que as coisas desse mundo. Então, de acordo com esse texto, igreja, Lucas 14, se a gente não cumprir essas condições, a gente não pode ser discípulo. Eu tô trazendo algo denso para a igreja. E tá lá, tá na palavra. Depois meditem nisso, tá? Isso vai emancipar a igreja. A gente precisa entender o que Jesus disse, né? Porque ele foi bem claro, né? Quando ele comissionou na grande comissão, né, ele disse para os discípulos irem a todas as nações fazerem discípulos. E ele não estava dizendo para fazer pessoas que iam crer nele como o perdoador dos pecados, mas como o seu Senhor, que significa amá-lo mais que todas as coisas, mais que a própria vida, mais que a própria vontade e mais que as coisas que a gente possui nessa terra, né? Então, assim, vocês acham, honestamente, que o trabalho atual das igrejas, o trabalho missionário, o trabalho evangelístico e da pregação da palavra, está levando as pessoas para esse lugar? A gente está conseguindo cumprir com fidelidade essa metade da grande comissão? Então a gente precisa, né, igreja, ser honesto com isso, né? Ser honesto com isso. É uma grande necessidade, irmãos. A gente precisa pregar essas coisas nas igrejas, trazer para dentro das igrejas essas verdades, né? Porque o cristianismo acaba dando mau testemunho nas nações, porque não é cumprido plenamente, né? Os cristãos acabam envergonhando o nome de Jesus,
com teologia da prosperidade, com cultismo, com todas essas coisas aí que estão pregando, né? Por quê? Porque eles não estão preocupados com o discipulado, eles estão preocupados só com a conversão, só quero o número aqui, né? Por isso que Jesus disse lá no verso 28, quem pode ler para a gente? Ó, Lucas 14, do 28 até o 30. Se alguém puder ler, Lucas 14, 28 ao 30. Eu leio. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro sente e calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele não consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: Este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Até o 30? É. Tá vendo como Jesus amava, mas colocava a verdade? Ele está dizendo assim, ó, tudo isso que ele está dizendo nesses versos, né, nesse capítulo, é sobre discipulado, tá? A gente usa para outras coisas, né, de cálculo das coisas, mas está sendo direcionado para discipulado. Ele está falando assim, ó, verifica primeiro o custo aí, ó, quanto você vai gastar, né? Ó, calcula bem essa despesa que ele está dizendo assim, para ver se você vai ter meio para você terminar esse negócio, né? Para não acontecer que depois de você ter lançado o alicerce, não, acabar não podendo terminar a construção, né? Então, se a gente verificar as três condições que ele nos falou, para ver se a gente pode terminar essa construção. Porque o lançar o alicerce aqui é a fundação da vida cristã. O que é isso? É os nossos pecados perdoados. A gente recebe o Espírito Santo e é filho de Deus. Mas isso não é toda a vida cristã, né? Então Jesus comparou a construção dessa torre e disse que não poderíamos terminar, haveria chance de não terminar essa construção, para a gente calcular, né? Então, é impressionante, igreja, como as igrejas ficaram paradas na fundação, que é o perdão dos pecados, eu recebi o Espírito e está tudo bem, estou salvo, né? Achando que isso é a vida cristã, mas fica só na fundação, lançou o alicerce, né? Por isso que a gente precisa enfatizar o que Jesus disse para a gente a partir do verso 19, né, de Mateus 28, para a gente fazer discípulo de todas as nações, ensinando a guardar tudo o que ele ensinou, né? Então, é interessante que ele fala nesse contexto, né, de Mateus 28, 19, né, batizando, tal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas no 20, né, que eu tenho ordenado. E aí, olha o que está conectado com isso, né? E eis que estou com vocês todos os dias até o final dos tempos. Então é assim, igreja, de novo, né? A gente precisa amadurecer na nossa compreensão bíblica, né? Como que a gente pode clamar por essa promessa? Você vai estar comigo todos os dias, até o final dos tempos, se a gente não está cumprindo a condição dela. Entendeu? Vão, façam discípulos, tal, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias. Então, nós nos comprometemos em fazer discípulos, né, em todas as nações. Hoje, esse evangelho chegou por causa de gente fazendo isso, né? Mas o nosso compromisso vai ensinando a guardar tudo o que Jesus ensinou. Então, o Senhor estará conosco todos os dias
até o final dos tempos. Esse é o contexto dessa promessa, né? Muita gente pega texto assim totalmente fora, né, do contexto e fala essa promessa, mas ela tem condição, né? E essa aqui é uma delas, né? A gente pode clamar essa promessa desde que a gente esteja cumprindo as condições dela, né? Aí eu vou poder clamar, Senhor, o Senhor vai estar comigo todos os dias da minha vida até o fim dos tempos, né? E se a gente não cumprir, né, essa parte da grande comissão, né, que é o ensinar, né, a guardar todas as coisas que Jesus ordenou, a gente está cumprindo só metade da grande comissão, igreja, né? A gente é um corpo sem simetria, né? Porque Marcos 16:15, no meu entendimento, está sendo cumprido, sabe? Fora os excessos, né? Eu sempre falo isso, mas eu vejo que está sendo cumprido, os sinais, as maravilhas, falando em língua e tal. Mas essa parte de Mateus 28:18 é praticamente ignorada pela igreja. E me dói falar isso, né? Porque eu sou parte dessa igreja, né? É praticamente ignorada, né? Então, Jesus está comissionando para fazermos discípulos, né? A gente não pode parar no perdão dos pecados. Isso é a portinha de entrada, né? A gente não pode parar no batismo. A gente tem que continuar fazendo discípulo. E a gente acabou de ler, né? A Adri já está me mandando umas mensagens aí para eu não ir muito, mas a gente tem 5 minutinhos, eu vou só caminhar mais um pouco. A gente viu agora as condições, então a gente tem que certificar se a pessoa realmente entendeu as condições, né? Que Jesus precisa ser Senhor das nossas vidas, né? Não é apenas um amigo que eu visito no domingo, sabe? Que eu vou lá, Jesus, Jesus, no domingo e o resto da semana seria assim como um casamento, né? Então você imagina você casado e você encontra o seu cônjuge, né? Uma vez por semana, 1 hora ou 2 horas, que é o culto. E muita gente está vivendo assim a vida cristã, né? Se a gente não tiver esse comprometimento com Jesus, né? Isso não é um casamento. Por mais que a gente se deleite naquelas 2 horas, que delícia, tal, né? Mas não é um casamento. Então, da mesma maneira, é o discipulado. A gente precisa estar comprometido 100% com Cristo. É um casamento. Se a gente estiver pronto para isso, então a gente pode ir ao discipulado, porque é falado muita bobagem como discipulado, mas discipulado é uma vida. É uma vida, não é essas fórmulas aí M12, essas baboseira toda. É uma vida. Nós vamos falar muito nisso, né? Nós vamos deschavar esse texto, né? Para entender, mas a gente precisa, antes de tudo, saber o custo. A gente não pode iludir as pessoas. Jesus sempre mostrava a verdade em amor. Vocês podem ver lá no texto lá do jovem Henrique. O amou e disse: só falta uma coisa, meu filho. Né? Ele não reduzia as condições, porque as condições são inegociáveis. E a gente está sempre negociando, que a gente quer atingir a meta, a gente quer que o evento bombe, a gente quer, né? Então, ele disse também que depois, né, da gente fazer esse discípulo, a gente devia batizá-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Até já tive uma conversa um tempo atrás, acho que a Aninha lembra com ela e com o Lu sobre isso, né? Alguns falando,
em nome de Jesus, né, que é a plenitude de Deus, tal. Mas a verdade é que assim, o mistério da Trindade, né, que está intrínseco em Deus, né, é um único Deus verdadeiro existindo em três pessoas. Então, isso a gente precisa também ter clareza nisso, né, que Deus é um. Isso é indivisível, não tem como a gente dividir Deus. A gente precisa entender isso. Deus é um, o único Deus verdadeiro. Mas Deus é três também. Isso é distinguível. A gente distingue as três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, essas coisas, queridas, vão além do nosso entendimento, né? A gente nunca pode querer colocar a plenitude de Deus no nosso copinho, que é a nossa cabeça, nossa mente. A plenitude, né, da sabedoria e a imensidão de Deus sempre serão mistérios para nós. A gente tem que ter essa humildade, né? Há coisas de Deus que a gente não pode compreender. E isso, eu vou falar para vocês, é muito difícil para as pessoas orgulhosas. Elas querem, se eu não entendo na minha mente, né? Então as pessoas arrogantes assim e orgulhosas não conseguem acessar tudo de Deus por isso, né? Então, quando Jesus fala assim, né, de batizar em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, ele quer dizer, é você imergir em Deus, né? Essa palavra, né, quer dizer até assim, como se fosse o picles, né? Você bota lá o pepino dentro da conserva lá, depois você tira, ele nunca mais é o mesmo, ele está imerso né, naquilo, naquela salmoura, né? Esse é bem a ilustração desse imergir em Deus, né? A gente está diretamente imerso em Deus. Então, não é através de um pastor, de um profeta ou de qualquer outra pessoa. É você em Deus. Sou eu em Deus. Ou a gente precisa de alguém entre a gente e o nosso cônjuge? É um casamento, é a mesma coisa. Você precisa de um mediador lá, né? Então, se a gente é casado, sou eu e a Adri, acabou, né? Se eu sou discípulo de Jesus, sou eu e Jesus, nesse sentido do discipulado, né? Por isso é que o batismo é tão importante e faz parte dessa grande comissão, né? Quando a gente se limita a aceitar apenas o que a nossa mente pode entender, a gente limita o agir de Deus em nós. Entendeu? Se a gente se limitar a aceitar só o que eu entendo na minha mente, eu limito o agir dele em mim, porque minha mente é limitada, ele não. Então, se você só aceitar de Deus o que sua mente pode entender, é só isso que você vai receber dele. Por isso é que a palavra diz que ele resiste aos soberbos, né? E na vida cristã a gente não pode se limitar ao nosso entendimento para seguir Jesus, né? Há coisas que não poderão ser entendidas na nossa mente. Por isso é que a gente precisa de revelação do Espírito Santo. Mas a Adri já me chamou várias vezes aqui e eu já estourei, né, amor? A semana que vem, na próxima aula, melhor dizendo, eu vou voltar nisso, dessas coisas que não podem ser entendidas, né, com a nossa mente, que ele até usou, né, que Jesus deu graças ao Pai porque escondeu essas coisas dos sábios e dos instruídos e revelou aos pequeninos. Porque os sábios e os instruídos são os que querem entender tudo na mente. E o que acontece com eles? Permanece escondido. Entendeu? Mas a semana que vem não, na próxima aula, semana que vem não vai ter, que a gente tem reunião, mas na outra a gente retoma isso aqui, porque eu quero fazer uma introdução bem robusta desse módulo para a gente ir nos ensinos, assim, vamos fazer muito detalhado, sabe? Todo o Sermão da Montanha, nós vamos ver assim, todas aquelas palavras de vida que o Senhor liberou aqui na terra para a gente, e nós vamos entender tudo que ele ordenou para a gente
fazer e ensinar outros a fazerem, né? Que esse é o sentido de guardar, ensinar a guardar, né? É fazer, né? Não é saber. Saber eu posso ensinar qualquer coisa, matemática, geografia, é só estudar. Agora, a palavra de Deus, não. Para fazer um discípulo, é fazer, né? E essa introdução, a gente fez só metade dela hoje, e na próxima aula, dia 2, a gente tem a outra metade da introdução. Aí que nós vamos começar realmente no módulo que vai entrar Amém. essa história do Sermão da Montanha, essas coisas É, todas. Eu vou amém, parar de amém. gravar aqui. Obrigado.